Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal EBX Cursos. Hoje eu vou falar de um assunto que interessa muito a quem vai fazer o Enem, mas também que interessa a pessoas que gostam de escrever, né? Uma coisa chata, né? Quando tenho certeza que alguns de vocês já passaram por essa situação, escreveram um texto e assim que entregam para alguém, para o professor, para um colega para ler, essas pessoas já detectam erros, né? Detectam falhas no nosso texto, né? Isso não é uma coisa muito legal. Mas você já parou para pensar por que acontece isso? Já? Então, hoje eu vou dar uma dica para vocês, para uma técnica para você evitar que esse tipo de problema ocorra com o seu texto, tá? Então vamos lá, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, comente os vídeos, né? Se você gostou, se você não gostou, se quiser pedir por alguns assuntos específicos, é só enviar um comentário que a gente vai analisar e vai estar produzindo os vídeos para vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender para evitar esse tipo de erro é entender que existem duas modalidades da língua, que existe a língua falada e existe a língua escrita, certo? Mas o que é que isso tem a ver com a produção textual? Então vamos lá. Na língua falada, você está presencialmente, né, falando com uma pessoa. Digamos que é uma conversa presencial, vocês estão no mesmo lugar. Porque às vezes você fala pelo telefone e vocês estão em lugares diferentes. Aí já é outra situação. Eu posso explicar depois também. Então vamos lá. Então digamos que você está conversando com uma pessoa na sala de aula, por exemplo, ou no trabalho, vocês estão naquele ambiente, né? Vocês estão vendo as pessoas passando, as pessoas conversando, as coisas acontecendo. Então, muitas informações ali não precisam ser faladas, não precisam serem ditas, porque ambos os interlocutores, eles têm as mesmas informações, né? Então, não precisa falar. Vamos lá. Na língua escrita já acontece um fenômeno diferente, né? Quando você está escrevendo, o seu leitor não tem as informações, né? Todas as informações sobre o que você quer colocar para ele naquela mensagem. Então, o que é que tem que ser feito? Você tem que descrever todas essas informações no seu texto para que não falte nada. Por exemplo, agora vamos voltar para a situação do telefone. Eu posso muito bem, por exemplo, estar na minha casa, né? Lavando a louça, né? E ligo para alguém, eu ligo o som aqui, uma música de balada, e digo para ele: olha, estou aqui numa festa tomando uma cerveja, e aquela pessoa pode acreditar naquilo que eu estou falando pelo simples fato dela não estar no mesmo contexto que eu, né? Ok? Então vamos lá. Então, quando eu escrevo um texto, eu tenho que ter em mente, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é: língua escrita é uma coisa, língua falada é outra. Mas isso vai influenciar em quê? Vai influenciar em outro aspecto que eu vou falar agora. Né? Existe um autor chamado Michael Shermer, que eu li o livro dele em tempo, acho que 2016, 2017. O nome do livro é Cérebro e Crença, que ele tem uma teoria sobre o automatismo, né? Que ele fala que o nosso cérebro está no automático a maior parte do tempo, mais de 90% do tempo. O que é que isso significa? Isso significa que a gente, na maior parte do tempo, nós estamos falando ao invés de estar escrevendo, né? O uso da língua é mais habitual na fala. Então, fatalmente, nós cometemos o erro de escrever da mesma forma que a gente fala. Por exemplo, acredito que isso já aconteceu com quase todos os usuários. Eu arriscaria até dizer que aconteceu já com todos os usuários do WhatsApp ou Telegram, ou esses aplicativos aí de mensagens. De você escrever uma palavra e a pessoa não entender, né? E pedir para você explicar, mas o que, é que você está querendo dizer com isso? Né? Você acaba às vezes mandando um áudio, fazendo uma chamada de vídeo para poder explicar aquilo melhor. E isso já tem a ver com outro aspecto, né? Já fazendo aqui a conexão com outro aspecto também que é importante quando a gente está escrevendo um texto, que é um conceito chamado de corporeidade, que vai também fazer a conexão com outro conceito importante. Mas vamos entender primeiro o que é corporeidade. Corporeidade significa dizer que cada pessoa
experimenta o significado das palavras de uma forma particular, né? Vamos dar um exemplo aqui, a palavra apagar. Imagine um professor quando vê essa palavra, quando pensa nessa palavra, né? O que é que vem na cabeça dele? Talvez apagar um texto no quadro, por exemplo. Agora imagine um policial quando ouve a palavra apagar, o que é que ele vai imaginar, né? Pode ser imaginar isso aí que você está pensando mesmo, certo? Então, cada pessoa ela vive, experimenta, por exemplo, dormir. Tem pessoas que dormem no sofá, tem pessoas que dormem de cama, pessoas que dormem de rede. Então, o dormir para essas pessoas é específico para elas, ok? Então, isso vai levar a outro conceito importante na produção textual, que é a escolha lexical. Mas o que é isso? A escolha lexical é a escolha das palavras que você vai usar no seu texto. Se você quer ter um texto simples, né, fácil de ser entendido, de ser compreendido, você tem que escolher bem as palavras. Ah, mas você acabou de falar que as pessoas entendem as palavras de um jeito específico. Tudo bem, mas existe uma teoria chamada a teoria dos protótipos, que fala justamente sobre palavras que são protótipos. Mas o que é isso? São palavras que são de compreensão comum para a maioria das pessoas, como mãe, pai, né? Estou dando exemplos aqui mais simples, mas tem palavras que são bem comuns, né? Que seu significado é bem abrangente e não gera preocupação. Então, quanto mais você escolhe para palavras muito específicas, mais difícil vai ficar a compreensão do leitor, né? Então, o que eu tenho que fazer quando eu estou produzindo meu texto? Eu tenho que estar mais consciente. E como é que eu faço isso? Eu faço isso sempre pensando no meu leitor. Então, eu estou escrevendo um texto aqui e pensando em quem vai ler aquele texto. Será que falta alguma informação? Né? Será que ele vai entender essa palavra? Eu posso usar um sinônimo que seja mais comum, que seja mais conhecido, ok? Então, é isso. Então, quando você está escrevendo para uma pessoa que não sabe o que está se passando na sua cabeça. Então, para que a mensagem seja completa, é preciso que você crie uma cena na cabeça daquela pessoa, né? São compositores de música, né? Escritores de novela, escritores de roteiro de cinema. Geralmente são pessoas que conseguem criar essas cenas e conseguem transmitir a mensagem, porque eles conseguem tirar da própria cabeça, passar para o papel e passar para o seu leitor, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, faça um comentário aqui embaixo, né? Se inscreva no nosso canal, que muito mais comentários estão vindo por aí. Então espero que essa dica tenha ajudado, que a partir de agora vocês lembrem dessas teorias, né, na hora de escrever o seu próximo texto. Valeu!